Isso, Shimura. É com você. Tá, pode deixar. Bom trabalho, bom trabalho! Vai. Vai lá. Olha aí, eu consegui. Ah, que demais, cara. Super profissa. Alô? Você o encontrou? Fui em várias lan houses, mas não encontrei. Mandou bem, vamos nessa. Tá quase lá. É isso aí, Shimura. Cheguei. Legal. Muito bom. Continua. Vai. Explode. O número que você ligou não atende. Espere um momento e tente novamente. Explode. Isso aí. Alô? Vá pra casa, tá ficando tarde. Eu vou procurar mais um pouco. Vamos lá, cara. Vamos lá. Olha só, isso. Bom trabalho, cara. Mandou muito bem. Jogando ainda? Vai, levanta. Já era pra estar em casa. Anda, vem comigo. Me deixa. Vem. Anda. Vamos embora. Não enche. Me solta. Vamos pra casa. Onde esteve nos últimos dias? Nós não te achávamos. Eu e seu pai ficamos preocupados. Nem atendeu o telefone quando ligamos. Sabe como a sociedade está perigosa hoje? São tantos assaltos, sequestros, uso de drogas e mortes. Não tem ideia de quanto ficamos preocupados? Olha só a sua idade. Como não se importa com os outros? O que eu tenho a ver com isso? Quem pediu pra se preocupar? Fica aí. Como ousa falar assim com a sua mãe? Ainda quer discutir depois de sumir de casa? Está cada vez mais atrevido. Você merece uma surra. O que está fazendo? Se há algo a dizer, apenas diga. De que adianta bater? O comportamento dele só piora. Como eu não vou bater nele? O jogo fez nosso filho perder a cabeça. Ficar fora de casa por dias e noites seguidas. Se continuar jogando assim, ele vai se destruir. E daí? Escute. Por que acha que nosso filho é tão rebelde? Nós o aconselhamos, repreendemos e até batemos. Usamos esses métodos todos. Mas nenhum deles funcionou. Temos que pensar em outra maneira. Se não há mais nada a fazer, devemos mandá-lo a um centro para viciados. Talvez consigam curar seu vício em jogos online. Centro para viciados? Isso não é bom. Naquele lugar, eles usam eletrochoque e drogas psicotrópicas para que abandonem os jogos. Faz muito mal às crianças. E eu soube que não tem efeitos benéficos evidentes. Algumas crianças saem de lá doentes. Outras saem bobas e distraídas. E outras com temperamento ainda mais estranho. Algumas crianças já morreram nesse centro de tratamento. Se você enviar Xing Wang para lá, o enviará ao inferno. Eu não concordo. Eu também não quero mandar o nosso filho para lá. E se não for curado do vício, se outra coisa acontecer com ele, será muito pior. Exato. É melhor nós pensarmos em outro jeito. Eu só não entendo. Como é possível que o governo feche os olhos para esses jovens? Viciados em internet. Por que eles não lidam com o problema? O que as crianças aprendem com os olhos pregados no computador? Parece que desperdiçamos todo aquele dinheiro em educação. Exatamente. Se essa geração continuar tão obcecada com a internet, isso não vai levá-los à ruína completa? O Partido Comunista não faz seu trabalho. Só quer que as pessoas paguem impostos para o partido ficar ainda mais rico. Não se importa com a vida das pessoas comuns. Não se importa com a enorme devastação que os jogos online trouxeram a essa geração de jovens.
Nosso filho é outra vítima. Mas eles não ligam. Então temos que resolver esse problema por nós mesmos. Sim. Talvez possamos mandá-lo para uma escola particular. Eu soube que as escolas particulares têm um sistema em que os alunos não podem sair do campus. Além disso, os celulares são proibidos. Nesse lugar, talvez Xiwan fique longe da internet. O que você acha? É uma boa ideia. Mas as mensalidades são altas. Como a nossa família conseguirá pagar? Eu vou pensar em alguma coisa. Se for preciso pagar mais para acabar com o vício, valerá a pena. Todas as escolas particulares são iguais. De qualquer forma, eu não vou ficar aqui. Tô farto disso. Quer ir à Lan House hoje à noite? Me deixe em paz. Tá brincando? Cai na real. Esse lugar é cercado de muros altos. Não tem como sair. Você não sabe de nada. Continue sonhando. Eu sei de um jeito. Aqui, venham aqui. O jovem e o velho se encontraram. Existem montanhas altas e colinas íngremes, bosques densos e varas de bambu bem finas, bem como um riacho límpido que reflete os arredores. Nós sentamos ao lado de um riacho desviado com cálices A mesma de vinho coisa hoje à flutuantes. Embora sentindo falta do som magnífico da música, um cálice e um poema. Vocês sabem por que eu os chamei aqui? Olhem as suas notas mensais! Não atingiram a média! Não atingiram a média novamente! Vocês estudaram? Essas notas são dignas dos seus pais? Andando por aí com Shuffei o dia todo! Querem virar vagabundos como ele? É isso que querem? Hein? Ei, cadê minha caneta? Ei! Você. Você viu meu desenho? Então, querem ir hoje à noite ou não? Claro que sim. Eu sou o melhor jogador. Com certeza, vou ganhar rodadas épicas. Certo, vamos lá. Vai ganhar. Alô? Oi, professora Shu. Bom dia. Oi. O seu filho, Li Xinhuan, matou aula. O quê? Um colega o viu pulando o muro e fugindo da escola. Aham. Lan House. Xiwan, Xiaotao, parem! Então vocês estão aqui. Filho. Os monstros estão aqui. Rápido. Matem todos. Matem todos.
É. Filho, esse é o nosso presente de aniversário. Uau. Gostou? Gostei. Muito obrigado. Pai, mãe, eu fiquei em primeiro lugar na competição de canto outra vez. Mãe, pai, quero fazer um teste em um conservatório de música. Acredito em você. Será aprovado. Meu querido, quando conseguirá largar os jogos? Oi, o que foi? Você parece preocupada. Sabe, eu tô muito preocupada com meu filho. Ele anda viciado em jogos online. Nem a escola particular adiantou. Ele mata aulas pra ir à Lan House. Quer saber? Não sabemos mais o que fazer. Olha, não é só o Xuan. A maioria dos garotos de hoje é desse jeito. Essa geração foi atingida por esses jogos. Perdem tempo nas Lan Houses. Você não acha que isso vai acabar com eles? É um problema muito difícil de resolver. Na minha opinião, só tem um jeito. Faça Xuan acreditar em Deus. Deus é todo-poderoso. Somente Ele pode salvá-lo. Crer em Deus? Deus pode salvar meu filho do seu vício em jogos? Desde que creia sinceramente em Deus, certamente Ele pode salvá-lo. Eu tenho uma colega de classe que tinha um filho totalmente viciado em internet. Ele quase jogou fora toda a educação. Então conseguiram que o garoto tivesse fé em Deus. E isso, aos poucos, acabou com o vício dele. Até pessoas que lutam contra vícios, como drogas, álcool ou jogatina, quando creem em Deus, conseguem abandonar o vício. Faça seu filho acreditar em Deus, não errará fazendo isso. É mesmo? Então, se fizermos isso, o meu filho Xuan será salvo. Mas como fazê-lo crer em Deus? Me diga como é isso. Não sei muito. Eu comecei a acreditar em Deus há pouco tempo. Que tal isso? Amanhã tiramos uma folga. Eu trago minha colega para conversar com você. O que acha? Amanhã? Vem até minha casa. Nós a ouviremos. Ótimo. Entendo completamente como se sente. Há alguns anos, nosso filho também estava totalmente viciado em jogos online. Eu o via jogar todos os dias e relaxar nos estudos. E isso me preocupava demais. Na época, eu não tinha ânimo para nada e suspirava de desespero por ele. Eu pensei em várias formas de fazê-lo largar o vício em jogos. Eu fiz de tudo, tudo que eu podia. Todos os truques que eu sabia. Batemos, repreendemos, supervisionamos. Ele foi ao psicólogo e no centro para viciados em internet. Mas nada disso adiantou. Perdi a conta do quanto eu chorei naqueles dias. Estamos passando por isso. Quando estávamos mais desesperados, um parente anunciou o evangelho e deu o testemunho de Deus. Ele disse que Deus realmente existe e que governa tudo. Não importam as dificuldades. Se as pessoas acreditarem, orarem e confiarem em Deus, Ele resolverá os problemas e mostrará a saída. Sim, isso é verdade.
Eu já havia admitido em meu coração que Deus existia. Mas ao ouvir o meu parente, foi como se estivesse sendo resgatada. E senti que nosso filho seria salvo. E assim, meu marido e eu começamos a crer em Deus. O que houve depois? Levamos nosso filho, todos os dias, para ler os ensinamentos de Deus, contar a Deus as dificuldades, para orar e confiar em Deus. No começo, ele continuou viciado em jogos e teve recaídas. Continuamos orando a Deus, implorando sua ajuda para salvá-lo. Sim. Também líamos as palavras de Deus e transmitíamos a verdade para nosso filho, e o Espírito Santo nos iluminava e nos guiava. E nós e nosso filho, aos poucos, começamos a entender a verdade. O sofrimento de ser viciado em jogos online. A decisão de nosso filho de vencer o vício ficou forte. Finalmente, ele começou a se cansar dos jogos online. Ele sentiu que os jogos eram uma distração dos seus deveres e não viu mais significado. No fim, ele abandonou os jogos e retornou para a escola. Mais tarde, vários colegas de classe tentaram atraí-lo para os jogos online, mas ele simplesmente recusou. E isso só é conquistado acreditando fielmente em Deus. Sim. Portanto, quem acredita em Deus, sem dúvida, pode atingir a salvação e se livrar do Satanás. Seu filho livrou-se do vício em jogos, crendo em Deus. Existe esperança ao nosso filho através da fé. Mas é claro. Seu filho conseguiu crer em Deus porque você quis? As crianças só querem se divertir. Isso. Crianças são imaturas. Não é fácil fazer com que elas acreditem em Deus. Certo. O que disse para o seu filho para que ele acreditasse em Deus? Nosso filho Xuan fica grudado nos jogos o dia todo. Não importa o quanto tentemos controlá-lo. Toda vez que tentamos falar com ele, ele perde a cabeça. É difícil conversar. Como fazer para que ele creia em Deus? Nos digam. Você tocou em um assunto muito verdadeiro. No começo, o nosso filho também era assim. Continuamos insistindo com ele, restringindo os jogos, mas ele não ouvia. Sempre que tentávamos conversar, ele não dizia nada ou arranjava uma desculpa para nos evitar. Ou então, perdia a paciência conosco, simplesmente não nos deixava controlá-lo. Sim. Nós não conseguíamos nos comunicar com nosso filho. Mais tarde, eu ouvi essas palavras ditas por Deus. Vamos ler em voz alta? Certo. Certo. Vou declamá-las. Certo. Muitos devem acreditar na verdade de Deus. E na aparência, eles se mostram muito espirituais. Mas em relação a como tratar seus filhos e como os filhos tratam seus pais, eles não têm ideia em seus pontos de vista e atitudes de como colocar a verdade em prática. E quais princípios deveriam ser aplicados no tratamento dessas questões? Elas não sabem. E qual a razão disso? Os pais assumirem seu lugar e se levarem muito a sério. Eles sempre se veem como pais, os mais velhos. Este ponto de vista os faz miseráveis e infelizes. E torna o filho miserável e exausto. Não é assim mesmo? Isto não é uma manifestação de uma pessoa que não compreende a verdade. Como a verdade pode ser praticada neste caso? Apenas sejam pessoas comuns. Tratem seus filhos, tratem seus familiares da mesma maneira que vocês tratariam um irmão ou uma irmã comuns. Embora vocês tenham responsabilidade, um parentesco carnal, ainda assim a posição e perspectiva que vocês deveriam ter é a mesma com amigos ou irmãos e irmãs comuns. Contanto que sejam iguais, as coisas vão funcionar. Isto é, vocês não conseguem controlar, não conseguem restringir seus filhos e sempre tentam se manter no comando e ter total controle sobre eles. Deixem-os se equivocarem. Deixem-os dizerem coisas erradas. Deixem-os serem crianças e fazerem coisas imaturas, coisas estúpidas. Não importa o que acontecer. Sentem-se e falem com eles calmamente. Comuniquem-se e busquem. Vocês não acham que esta atitude é boa? Não é mesmo? Amém. Graças a Deus. Essas palavras vão direto ao ponto. É assim que as coisas são. Sim. Sim. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, nós descobrimos a fonte dos nossos problemas. Nossos corações se iluminam e achamos a saída. A dificuldade de comunicação com nosso filho não era apenas culpa dele. A responsabilidade também era nossa. Sim. Sempre nos colocávamos como superiores diante dele.
Listávamos os seus defeitos, mas isso só mostrava a arrogância de Satanás. É claro que ele reagiria negativamente. Mais tarde, colocamos o ensinamento em prática. Pensamos na nossa postura, a nossa arrogância como pais. Nós conversamos, nos comunicamos com ele e foi com o coração. Nos desculpamos por todas as palavras e comportamentos excessivos que tivemos no passado. Vendo a nossa mudança com a palavra de Deus, o nosso filho foi tocado. Teve uma impressão positiva da fé em Deus. Sim. Aos poucos, a relação entre nós dois e o nosso filho tornou-se mais afetuosa e a atitude dele em relação a nós melhorou muito. E com isso percebemos que confiar na palavra de Deus nos faria avançar e resolver o nosso problema. Sim. Se quiséssemos que ele acreditasse em Deus, então, como pais, deveríamos acreditar em Deus de verdade. E então ele veria as vantagens e benefícios de acreditar em Deus. Entenderia que crer em Deus é o caminho certo. Fazendo isso, seria mais fácil ele acreditar em Deus. Certo. Depois, nós falamos com nosso filho sobre a fé em Deus e lemos as palavras de Deus para ele. Nós assistimos a vídeos de músicas, declamações do ensinamento e filmes gospel. No começo, mesmo que nosso filho se sentasse para ouvir a palavra, ele fazia isso apenas para nos agradar e depois que acabava, voltava para os seus jogos. Sim. E frequentemente nós orávamos a Deus para falar sobre isso, com fé. Implorávamos para salvar nosso filho. Isso mesmo. E aos poucos, ele começou a ler a palavra e orar e participar dos encontros. Sim. E foi assim que fizemos ele acreditar em Deus e esquecer os jogos online. Isso é maravilhoso. É isso que precisamos. Nosso problema é não saber como conversar com o nosso filho. Não conseguimos avaliar seu humor. E normalmente nós o mimamos. Quando ele joga o tempo todo e não estuda, nós só conseguimos aconselhá-lo e repreendê-lo. Desde o início, não soubemos interagir e nem educar nosso filho. Mas depois de ouvir vocês, sinto que temos um caminho a seguir. Graças a Deus. Escute, para que nosso filho creia, temos que crer também. Se entendermos a verdade, nosso filho também entenderá. Assim não será difícil fazê-lo crer em Deus. Sim. Essa é uma excelente ideia. Isso. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito práticas. Somos negligentes nessa área. A partir de agora, não vou ser mais esse tipo de pai. Eu vou aprender a conversar com o nosso filho. Fazer isso certamente melhorará a nossa relação com o nosso filho. Sim. Crer em Deus é maravilhoso. As dificuldades da vida podem ser resolvidas a qualquer hora. Vai nos poupar muito trabalho. É isso mesmo. As palavras de Deus Todo-Poderoso ajudam as pessoas nas suas dificuldades e a salvá-las. Crer em Deus é uma coisa boa, é o caminho certo e nunca levará as pessoas à perdição. Eu ouvi as pessoas da igreja dizendo que qualquer Deus além do Senhor Jesus não é o verdadeiro, pois então, crer em Deus Todo-Poderoso quer dizer o quê? Sim, fale mais sobre isso. Certo. Na igreja, acreditamos que o Senhor Jesus é o Cristo, e isso está certo. Cristo é Deus encarnado e o Deus prático. Sim. Deus, em sua obra, executou 3 etapas para a salvação. Cada era teve uma nova etapa. Deus tem um nome diferente para cada era da sua obra. Um exemplo, na era da lei, o nome de Deus era Jeová. Enquanto na era da graça, o nome de Deus foi Senhor Jesus. E hoje, na era do reino, o nome de Deus é Deus Todo-Poderoso. Sim. Sim. Existe apenas um Deus. Mas por que ele tem um nome diferente para cada era? Isso é um grande mistério, mas não vamos falar disso hoje. Mas o que temos que saber é que todas as 3 etapas foram feitas pelo único Deus. Embora o nome de Deus seja diferente em cada era, toda a sua obra é obra do Espírito Santo. Isso mesmo. E, portanto, Jeová, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são o mesmo Deus. O Senhor Jesus é a manifestação do Deus Jeová. E Deus Todo-Poderoso é a manifestação do Senhor Jesus. E assim sendo, ainda que o nome de Deus possa mudar, continua sendo o mesmo Deus que opera e ensina. Na Era da Graça, o Senhor Jesus profetizou que ele voltaria nos últimos dias. Agora, o Senhor Jesus retornou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Exato. Deus Todo-Poderoso proferiu diversas verdades e executou a obra do julgamento dos últimos dias, cujo propósito é purificar e transformar as pessoas e salvá-las de seus pecados para levá-las ao reino de Deus e encerrar essa era sombria e malévola. Entendo. Sim. Lemos as palavras de Deus Todo-Poderoso e aos poucos vamos entendendo a verdade das coisas.
Por exemplo, por que o mundo é assim tão mau e sombrio? Por que os humanos são tão corruptos? Por que as pessoas têm que passar por tanto sofrimento e aflição? Quais os métodos e os truques que Satanás usa para corromper a humanidade? Quais os efeitos negativos de coisas como tendências sociais e jogos online? Por que essa sociedade promove, desenvolve e também populariza esses jogos online? E que grande mal isso tem causado às pessoas, principalmente aos jovens? Isso. A palavra de Deus Todo-Poderoso nos trouxe clareza a respeito desses assuntos. Leia para nós, por favor. Claro. Eu vou recitar. Certo. Vamos para a página 1187. Deus Todo-Poderoso diz: a humanidade desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhares de anos de história para chegar onde chegou hoje. No entanto, a humanidade da minha criação original de tempos atrás se afundou em degeneração. Agora deixou de ser o que eu quero e, portanto, como parece aos meus olhos, já não merece mais o nome de humanidade. Essas pessoas são a escória da humanidade que Satanás capturou. Cadáveres ambulantes, putrefatos em que Satanás vive e dos quais se revestiu. As pessoas nem ao menos acreditam na minha existência, nem se comprazem com a minha vinda. Desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento tornaram-se ferramentas para governar a humanidade, e não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O coração humano que não tem lugar para Deus é um mundo escuro, vazio e sem esperança. E assim, surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem para preencher o coração e a mente humanas. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas se reduzem a cada vez menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. O coração dessas pessoas se torna indiferente à dignidade e à grandeza de Deus, ao dogma de que Deus existe e mantém a soberania sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não têm mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas com comer, beber e buscar o prazer. Essas palavras foram bem ditas. Pessoas comuns não diriam assim. Com certeza. Graças a Deus. Vamos assistir a um vídeo para ver os ensinamentos de Deus? Está bem. Tudo bem. Tudo bem. Satanás usa dessas tendências sociais para atrair pessoas, passo a passo, para o ninho do diabo, de forma que as pessoas presas nas redes sociais defendam os desejos materiais e de dinheiro sem saber, assim como também defendam a maldade e a violência. Uma vez que estas coisas entram no coração do homem, o que o homem se torna então? O homem se torna o diabo, Satanás. Isto é por causa das inclinações psicológicas no coração humano? O que o homem defende? O homem começa a gostar da maldade e da violência. E ele não gosta da beleza ou bondade, muito menos a paz. As pessoas não têm vontade de viver a vida simples de um humano normal. Mas, ao contrário, desejam a alegria de possuir alto status e grandes riquezas, se banquetear nos prazeres da carne, não medindo esforços para satisfazer a carne, sem restrições, nem fronteiras para impedi-los. Em outras palavras, satisfazendo seus desejos. Então, quando o homem emerge nesse tipo de tendência, o conhecimento que adquiriu é capaz de o ajudar a se libertar? A cultura tradicional e as superstições que você conhece podem ajudá-lo a sair dessa difícil situação? A moral e a etiqueta tradicionais que o homem compreende podem ajudá-los a exercer a moderação?
Tome os 3 caracteres clássicos, por exemplo. Isto pode ajudar as pessoas a tirarem os pés da areia movediça dessas tendências? Dessa maneira, o homem torna-se cada vez mais o quê? Mais e mais maléfico, arrogante, condescendente, egoísta e malicioso. Não há mais qualquer afeto entre as pessoas. Não há mais amor entre os membros familiares. Não há mais entendimento entre parentes e amigos. As relações humanas tornaram-se cheias de engano, cheias de violência. Cada pessoa, em particular, quer usar meios de trapaças e métodos violentos para viver entre seus semelhantes. Elas mentem, enganam e tornam-se violentas para agarrar sua própria subsistência. Elas ganham suas posições e obtêm seus próprios lucros usando violência. E fazem o que querem, usando modos malignos e violentos. Essa humanidade não é aterrorizante? Uma após a outra, todas essas tendências carregam uma influência maligna que degenera gradativamente o homem, que diminui sua moral e sua qualidade de caráter cada vez mais, de forma que podemos dizer que a maioria das pessoas agora não tem integridade, nem humanidade, tampouco tem consciência e muito menos razão. Então, o que são essas tendências? Você não pode ver essas tendências a olho nu. Quando o vento da tendência sopra, talvez apenas um pequeno grupo de pessoas se tornará formador de opinião. Elas começam fazendo este tipo de coisa, aceitando esta ideia ou este tipo de perspectiva. A maioria das pessoas, contudo, no meio de suas inconsciências, serão continuamente infectadas, assimiladas e atraídas por este tipo de tendência, até que elas todas, sem se darem conta ou involuntariamente, o aceitam e tornam-se todas submissas e controladas pela tendência. Pois o homem que não possui corpo e mente sãos, que nunca sabe o que é a verdade, que não consegue dizer a diferença entre coisas positivas e negativas, esse tipo de tendência, uma após a outra, fará com que todos desejem aceitar essas tendências. A visão de vida, as filosofias de vida e os valores que vêm de Satanás. Eles aceitam o que Satanás lhes diz sobre como se aproximar da vida e o modo de vida que Satanás lhes concede. Eles não têm força, tampouco têm habilidade e muito menos consciência para resistir. Em seus primórdios, a humanidade estava nas mãos de Deus, mas por causa das tentações e da corrupção de Satanás, o homem foi capturado por Satanás e caiu nas mãos do maligno. Desse modo, Satanás se tornou o objeto a ser derrotado pela obra de gestão de Deus. Como Satanás se apossou do homem, e porque o homem é a matéria-prima do gerenciamento de Deus, para que o homem possa ser salvo, ele deve ser arrebatado de volta das mãos de Satanás. O que equivale a dizer que o homem deve ser tomado de volta depois de ter vivido como cativo de Satanás. Satanás é derrotado por meio de mudanças no velho caráter do homem, que restauram seu sentido original. E dessa forma, o homem que foi levado cativo pode ser tomado de volta das mãos de Satanás. Se o homem for libertado da influência e do domínio de Satanás, este ficará envergonhado. O homem, enfim, será tomado de volta e Satanás será derrotado. E como o homem terá sido libertado da sombria influência de Satanás, o homem se tornará os despojos de toda essa batalha.
E Satanás se tornará o objeto a ser castigado assim que a batalha for encerrada, após a qual toda a obra de salvação da humanidade terá sido completada. Como se sente depois dos ensinamentos das passagens de Deus Todo-Poderoso? Essas palavras são verdadeiras e são profundas. É a primeira vez que ouvimos ensinamentos assim. É mesmo. Ninguém foi capaz de dizer tais palavras. São tão profundas. Os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso são muito verdadeiros. Eles revelam a realidade e a condição miserável do mundo humano. Sim. Veja a sociedade atual. Existem relações interpessoais normais entre as pessoas? Existe amor de verdade? Na verdade, não existe mais. Quantas pessoas dizem a verdade hoje em dia? Quantas delas são honestas? Elas são cheias de mentiras, cheias de truques e desilusões. Alguém ainda fala sobre a moral e humanidade? Não falam. As pessoas de hoje não dão importância à consciência. Algumas chegam a perguntar: qual é o preço da consciência? Sim. Exato. Todos buscam fama e lucro, lutando, tramando e matando uns aos outros. O ditado, são muitos os perigos na terra e o coração é traiçoeiro, é verdadeiro. É. Você não diria que viver nesse mundo é cansativo e cheio de sofrimento? É mesmo muito sofrimento. E muito cansativo. Nessa sociedade, as relações entre as pessoas estão repletas de perigo. Se não tiver cuidado, nunca sabe quem ofenderá por dizer a verdade e expressar os fatos. Isso pode gerar calamidades. Por exemplo, se os repórteres relatarem a situação real, serão acusados de vender segredos de Estado. E alguns jornalistas foram presos simplesmente por dizer a verdade. E alguns foram até mortos por isso. Pessoas injustiçadas procuram ajuda de oficiais e acabam agredidas ou mortas. Alguns que permanecem em silêncio são acusados de crimes contra o governo. E dissidentes que fazem recomendações ao Comitê Central são acusados de tentar derrubar o regime. Até os que comparecem a congregações cristãs são acusados de perturbar a ordem social. Isso é verdade. Muitos cristãos vêm sendo monitorados, capturados e presos por acreditar em Deus, por espalhar o evangelho e dar o testemunho de Deus. Alguns presos passaram por torturas e tratamentos cruéis, ficaram aleijados ou morreram. Sim. Especialmente no governo, a ganância e a corrupção se espalham. É difícil se defender dos perigos da burocracia. Em todos os níveis do governo, tramam uns contra os outros e se destroem. Eles não podem coexistir. E as pessoas comuns? Elas não têm poder algum. Para sobreviver e encontrar uma saída, tudo que podem fazer é dar propinas para ganhar o favor dos outros. A vida é muito difícil para eles. Isso mesmo. Nessa sociedade, as pessoas comuns não têm como sobreviver. Exato. Este mundo tornou-se sombrio e cruel. Mesmo assim, ninguém consegue ver através das sombras do mal. Nós só sabemos porque lemos as palavras de Deus. O mundo está ficando cada vez mais sombrio e a moralidade mais corrompida. Isso é resultado da posição de poder exercida por Satanás enganando a humanidade. Isso. Por milhares de anos, Satanás usou ensinamentos e falácias nocivas como ateísmo, evolução e materialismo para enganar, corromper e envenenar a humanidade. E para fazer mal às pessoas, com o câncer tóxico do ateísmo desde cedo. As mentiras dos demônios e pessoas importantes tornaram-se populares princípios de sobrevivência, envenenando a mente das pessoas. Isso. Por exemplo, o paraíso destrói aqueles que não se pertencem. Quem trabalha com a mente governa. Se for com as mãos, é governado. O homem morre por dinheiro, um pássaro por comida. O dinheiro faz o mundo girar. Como uma mente pequena não faz um cavalheiro, não existe homem de verdade sem veneno. Assim como seu destino está em suas mãos. O conhecimento pode mudar o destino. Ser um intelectual é estar no topo da sociedade. O homem pode lutar contra o céu e a terra e conquistar a natureza. Este mundo é completamente desprovido de Deus e nunca houve um salvador. E por aí vai. Essas falácias perversas e venenosas de Satanás corromperam gravemente a humanidade. Tais filosofias lógicas e princípios de Satanás foram plantados no coração humano, fazendo-os crescer cada dia mais arrogantes, traiçoeiros e assassinos. Satanás utiliza até a ciência, o conhecimento, a fama, a fortuna para enganar e corromper as pessoas.
Ele utiliza todos os meios tecnológicos e jogos da internet para envenenar as pessoas. Ele insere pornografia, violência, poder, trapaça, dinheiro, tráfico e tudo mais nos jogos para atrair e aprisionar pessoas. Isso levou a uma expansão maior das ambições humanas, fazendo as pessoas existirem em um estado que não é humano nem fantasma. Sim. Os seres humanos foram profundamente corrompidos por Satanás, a ponto de negarem e resistirem a Deus. Até viram Deus como inimigo e chegaram a pregá-lo em uma cruz. Eles ofenderam a vontade de Deus e foram amaldiçoados. E isso levou aos desastres da humanidade. Eles perderam as bênçãos de Deus. Tudo isso é resultado da corrupção da humanidade por Satanás. É mesmo. Deus veio realizar a obra da salvação. Deus expressou todas as verdades da purificação e salvação da humanidade. Se aceitarmos a obra de Deus e lermos seus ensinamentos, entenderemos as verdades e veremos os ardis de Satanás. Se confiarmos em Deus e vivermos de acordo com sua palavra, poderemos escapar da corrupção e da aflição de Satanás. Então trilharemos o caminho certo da vida e obteremos as bênçãos de Deus. De fato é assim. Se não fosse pela salvação de Deus, viveríamos de acordo com a filosofia de Satanás e não seríamos em nada humanos. Veja o meu exemplo. Quando eu não acreditava em Deus, porque tinha lido alguns livros, adquirido um pouco de conhecimento, era arrogante e pretensiosa, me achava mais forte que os outros. Mesmo assim, eu via esse mundo como sombrio e sinistro e que as pessoas só interagiam para obter benefícios e fazer trocas sem qualquer afeição genuína. Vivia de acordo com as filosofias de Satanás e as achava bem úteis. Inconscientemente, fui me tornando cada vez mais traiçoeira e hipócrita. Essas são as consequências da corrupção de Satanás. Apenas depois de começar a acreditar em Deus e ler os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, eu entendi o que é a verdade e o que é a vida. Antes eu acreditava que o conhecimento podia mudar o destino de uma pessoa. Olhando para trás, eu estava errada. Muito conhecimento humano foi produzido pelo veneno e a corrupção de Satanás, como o materialismo, o ateísmo, a evolução e etc. São conhecimentos cheios do veneno de Satanás e quanto mais as pessoas aceitam, mais vão sendo corrompidas. Para essas pessoas, é difícil aceitar a verdade. Elas ficam resistentes a Deus, o veem como inimigo. Só hoje vejo claramente que só há uma maneira de resolver o problema da corrupção humana: aceitar a obra de Deus, ler os ensinamentos diariamente e difundir a verdade. Só quando as pessoas entendem a verdade, elas podem admitir que as palavras de Deus são a verdade e ver as coisas de acordo com a verdade e se libertar das falácias de Satã. Apenas tais pessoas podem ser purificadas e salvas por Deus. Ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso nos permitiu entender a verdade e a essência das coisas. Se livraram de muitos sofrimentos, e isso é maravilhoso. Se pudermos fazer nosso filho seguir em nossa fé e ele compreender a verdade, será capaz de vencer o vício. Depois disso, ele terá um objetivo de vida. E assim, não precisaremos nos preocupar com maus exemplos. Olha, estávamos certos em convidar vocês para falar conosco sobre Deus. Graças a Deus. Depois de ouvir os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso e seus testemunhos, eu sinto que o nosso filho Xuan pode vencer o vício em jogos. Graças a Deus. Na verdade, eu costumava me perguntar: por que as crianças não conseguem se livrar do vício em jogos? Certo. Por que esse mundo está cada vez mais corrompido? Por que cada geração de crianças é pior que a anterior? O que está acontecendo aqui? Para encontrar essas respostas, eu li muitos livros de famosos sobre os problemas da sociedade. E também fui à internet para ouvir aulas de psicólogos e especialistas em questões sociais. Entretanto, ninguém pôde esclarecer qual a fonte desses problemas. Com certeza. Depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, eu entendo. Tudo isso é resultado de Satanás enganando e corrompendo as pessoas. Parece que o único jeito de compreender a verdade é crendo em Deus e lendo seus ensinamentos. Só então podemos ver a verdadeira corrupção de Satanás e nos livrar de seus sofrimentos. Você tem razão. Você acertou na mosca. O propósito da obra de Deus nos últimos dias é trazer a salvação da humanidade. Os ensinamentos de Deus podem resolver os problemas da humanidade. Sim. Fazendo o melhor para buscar a verdade, ler os ensinamentos de Deus e orar mais, chegaremos à verdade e à vida. Dessa maneira, estaremos qualificados para receber as promessas e as bênçãos de Deus. Contudo,
Se acreditamos em Deus, mas não lemos seus ensinamentos, mas apenas imploramos por curas e graças, então essa fé não trará o favor de Deus. Eu vejo que vocês dois são pessoas honradas. Se buscarem a verdade, certamente terão sucesso em sua fé. Vocês deram um grande testemunho de Deus. E estamos muito tocados. Hoje, oficialmente, nós acreditamos em Deus. Nós definitivamente vamos levar nosso filho a ler mais os ensinamentos de Deus e a orar mais. E vocês podem nos visitar novamente e falar mais sobre as palavras de Deus. E nós também entenderemos mais sobre a verdade. Ótimo! Nós vamos voltar a visitá-los e orar por vocês. Obrigada. Verdade. Xuan, vem aqui. Temos algo para dizer a você. Dizer o quê? Filho, vem aqui. Xuan, você está obcecado com jogos online há muito tempo. Nós também temos culpa nisso. Uhum. Antes, sempre que o via jogando o dia todo, em vez de estudar, eu ficava muito bravo. Eu repreendia e batia em você. Quis usar esses métodos para você mudar. Eu nunca pensei que isso, ao contrário, nos distanciaria ainda mais como pai e filho. Agora, sua mãe e eu acreditamos em Deus Todo-Poderoso. Sim. Apenas depois de ler os ensinamentos de Deus, nós entendemos que as tendências sociais e jogos online vêm de Satanás. Isso mesmo. Nós não sabemos qual demônio inventou o jogo online. E não há como dizer quantos jovens foram enganados ou tiveram a juventude destruída por isso. Exato. Xuan, você é uma das vítimas. Não tenho certeza se você enxerga isso. Antes, a sua mãe e eu não acreditávamos em Deus. E não entendíamos a verdade. Não sabíamos sobre isso e não podíamos ensiná-lo. O jeito que eu te tratava era autoritário e muito arrogante. Eu te peço desculpas. Filha, esperamos que você ouça as palavras de Deus Todo-Poderoso. Acredite nele conosco e siga o caminho certo na vida. Esperamos mesmo, Xuan. Olha, eu gostaria de te mostrar um vídeo.
Xinhuan, esses garotos acreditam em Deus. São tão felizes e afortunados. Eles leem os ensinamentos de Deus, cantam e dançam em louvor. Eles abandonaram os jogos online. Não brigam ou ligam para celebridades, nem são contaminados pelos hábitos sociais. Viver sob o cuidado e olhar de Deus é maravilhoso. Xinhuan, olha esses garotos viciados em jogos online. Vivem todos os dias em um mundo virtual, seduzidos e cativados por violência e pornografia na internet. Alguns sem dinheiro para ficar online cometem furtos e assaltos, entrando para a vida do crime. Sim. Alguns jogam tanto que acabam com a saúde. E outros chegam a morrer nas lan houses. Será que você não percebe que esses jogos são prejudiciais? São. Xinhuan, ouça os seus pais. Abandone esses jogos. E acredite em Deus conosco. Está bem? Mãe, eu entendi. Crer em Deus é demais. Eu acredito. Verdade. Então vamos assistir outro vídeo com a leitura dos ensinamentos de Deus? Que tal? Aquele que é soberano acima de tudo. Quantas criaturas estão lá vivendo e se reproduzindo na vasta extensão do universo, seguindo a lei da vida, vezes sem conta, adaptando-se a uma regra constante. As que morrem levam consigo as histórias dos vivos. E as que estão vivas repetem a mesma história trágica dos que morreram. E assim a humanidade não pode deixar de se perguntar: por que vivemos? E por que temos que morrer? Quem está no comando deste mundo? E quem criou esta humanidade? A humanidade foi mesmo criada pela Mãe Natureza? A humanidade está mesmo no controle do próprio destino? Por milhares de anos, a humanidade tem feito estas perguntas dia após dia. Infelizmente, quanto mais a humanidade se tornou obcecada com essas questões, mais desenvolveu uma sede pela ciência. A ciência oferece uma breve gratificação e um deleite temporário à carne. Mas está longe de ser suficiente para libertar a humanidade da solidão, do isolamento, do terror mal dissimulado e do desamparo profundo de sua alma. A humanidade simplesmente usa conhecimento científico, que o olho nu consegue ver e o cérebro compreender para anestesiar o próprio coração. No entanto, tal conhecimento científico não pode impedir a humanidade de explorar os mistérios. A humanidade não sabe quem é o soberano de todas as coisas do universo. Muito menos conhece o início e o futuro da humanidade. A humanidade simplesmente vive forçosamente em meio a esta lei. Ninguém pode escapar dela. Ninguém pode mudá-la. Pois dentre todas as coisas e nos céus, há apenas um
desde toda a eternidade, que detém a soberania sobre tudo. Ele é o único que nunca foi contemplado pelo homem. O único a quem a humanidade nunca conheceu. Em cuja existência a humanidade nunca acreditou e... No entanto, ele é o único que soprou o fôlego da vida nos ancestrais da humanidade e deu vida à humanidade. Ele é o único que supre e nutre a humanidade para a sua existência, que a guia até os dias de hoje. Mais ainda, ele e somente ele é de quem a humanidade depende para a sua sobrevivência. Ele detém a soberania sobre todas as coisas e rege todos os seres vivos sob o universo. Ele comanda as 4 estações. É ele quem faz acontecer o vento, a geada, a neve e a chuva. Ele dá a luz do sol para a humanidade e traz o cair da noite. Foi ele quem projetou os céus e terra, abastecendo o homem com montanhas, lagos e rios e com todas as coisas vivas que há neles. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas essas leis e regras são a corporificação de seu feito. E cada uma delas revela sua sabedoria e autoridade. Quem pode se isentar de sua soberania? E quem pode se eximir de seus desígnios? Todas as coisas existem sob o seu olhar, e além disso, todas as coisas vivem sob a sua soberania. Seu feito e seu poder deixam a humanidade sem outra escolha, senão reconhecer o fato de que ele realmente existe e detém a soberania sobre todas as coisas. Veja como os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso são bem elaborados. É uma pena que só agora começamos a crer. Nosso entendimento é muito limitado, então não podemos ensinar muitas coisas. Em meu coração, eu já havia admitido a existência de Deus. Como diz o ditado, as pessoas agem, o céu vigia. Levante sua cabeça e logo acima está Deus. E aqui se faz, aqui se paga. Isso prova a existência da lei de Deus e sua justiça. Os ditados continuam. O homem faz planos. Quem os realiza é Deus. E os planos de Deus são maiores que os nossos. Mesmo quem não acredita em Deus admite a existência dele nas alturas. Eu acredito que todas as coisas foram criadas por Deus. Elas não poderiam ter surgido da natureza. Todo o universo é domínio de Deus. E isso é algo que ninguém pode negar. Xuan, você não concorda? Xinhuan, o que seu pai disse está certo. Os desastres estão em maior escala. E acreditando em Deus, seremos protegidos por ele. Assim Satanás não nos atingirá. Esse é o significado da paz e da felicidade. Os que não acreditam em Deus vivem sob o império de Satanás, em promiscuidade, pecado e corrupção. A fim de obter fama, fortuna e status, eles lutam entre si e cometem muitas maldades. Depois que eles morrem, eles vão para o inferno. Meu filho, não concorda que a existência deles é cheia de sofrimento? Quando começamos a ter fé em Deus, vimos a essência disso. O que nos encheu de luz, de paz e tranquilidade.
Acreditar em Deus é o único caminho certo. Alô? Ah, pode deixar. Eu já tô saindo. Pai, mãe, meus colegas estão me procurando. Eu tenho que ir. Ei, Xinhuan! Xinhuan! Ele foi pra Lan House. Não se preocupe. Temos que orar mais e continuar confiando em Deus. Isso leva tempo. Uhum. Os jovens não devem ser carentes de ideais, aspirações e temperamento voltado para o progresso entusiástico. Não devem desanimar de suas expectativas. Tá bom. Vamos parar por aqui hoje, mãe. Tudo que o Deus Todo-Poderoso diz é verdade. Eu sei que os jogos online são ruins, mas eu não consigo me controlar. Eu me sinto mal se eu não jogo. Se não pode se controlar, ore a Deus. Deus dará forças. Ele vai te ajudar. Por que você não confia em Deus? Mãe, eu entendi. Eu tenho dever de casa pra fazer. Mãe, tenho que fazer meu dever. Ah, mãe, procure o que fazer. Eu tenho meu dever. Eu tenho meu dever, tá legal? Tchau, mãe. Xinhuan, por que está jogando de novo? Já leu as palavras de Deus hoje? Eu já te disse, o Satanás usa os jogos para prejudicar as pessoas. O que você ganha jogando isso? Isso contém vida e verdade? Pode mudar o seu futuro e seu destino? Sabe que Satanás está usando os jogos para controlar seu coração, ocupar seu tempo e energia, manter você longe de um trabalho honesto e fazer você perder a maior parte do seu tempo. Olha, durante os últimos 2 anos, você tem jogado o tempo todo, como se tivesse possuído. Você não tem interesse pelos estudos e não toca mais seu violão. É como se você fosse parte humano e parte fantasma. Não é um exemplo de uma obsessão que corrói a força de vontade? Você não ouve o que eu falo. Em 2 ou 3 anos, você terá 20 e poucos anos. Será um adulto. Se não tiver nenhuma formação, onde vai trabalhar? Quando for formar uma família, como vai achar uma parceira? Não acha que terá desperdiçado sua vida? Acha que sua mãe e eu vamos cuidar de você a vida toda? Deus Todo-Poderoso. Meu filho não consegue se livrar do vício em jogos online. E somos incapazes de fazer algo a respeito. Deus, se ele continuar jogando, ele vai arruinar totalmente a sua vida. Deus, você é todo-poderoso. Eu imploro que salve o meu filho. Ei, tem um mapa novo na atualização de hoje. E tem novos heróis. Esse jogo é demais, você não acha? É, meu favorito é usar o Monkey. Pentakill. Demais. Alô, onde você tá agora? Tem uma nova atualização hoje. Venha rápido. Finghal! Finghal! Acorde! Acorda! Finghal! Rápido! Acorda! Acorde! Chama alguém! Tá respondendo! Chama alguém! Ajuda! Doutor, como tá meu filho? Como tá o nosso filho? Eu sinto muito. Nós fizemos de tudo.
mãe vai viver sem você! Mãe, me salva! Mãe! Ah! Mãe, me salva! Mãe! Ah! Xiwan, acorde! Acorde! Filho, o que houve? Teve um pesadelo? Aqui, beba água. Isso. Calma. Mãe, eu tive outro pesadelo. Sonhei que Feng Hao e eu estávamos jogando juntos. Nós continuamos jogando até que eu desmaiei. Um monstro enorme mordeu minha perna e estava me puxando para uma cova funda e escura. Mãe, eu tive tanto medo. Filho, não se preocupe. Seu pai e eu, nós estamos aqui. Já que você acredita em Deus, clame a Deus Todo-Poderoso. E então Satanás não ousará chegar perto de você. Apenas Deus Todo-Poderoso pode nos salvar. Quando seu pai e eu implorávamos para que parasse de jogar, você não nos ouvia. Agora você entende o quanto esses jogos são perigosos. Se não orar a Deus Todo-Poderoso e não ler as suas palavras, as coisas podem piorar. E ninguém poderá salvá-lo. Mãe, eu já pensei em largar os jogos, mas eu não consigo me controlar. Filho, nós sabemos que o vício em jogos não é fácil de vencer. Exato. Sua mãe e eu não podemos ajudar. Só Deus pode te salvar do mal do vício em jogos online. Você entende? Pai, Deus realmente pode me ajudar a vencer o vício? Claro que pode. Pode, com certeza. Deus é todo-poderoso. Como você não foi submetido à obra de Deus, você não sabe que Ele é todo-poderoso. Sim. Se conseguir abrir seu coração para orar a Deus, conte todos os seus problemas para Ele e implore. Implore fervorosamente para que Ele o salve. Então Deus ouvirá suas orações. Isso. Ele te guiará para compreender a verdade de suas palavras. Então, quando entender, você saberá que acessar a internet para jogar é muito chato. É uma atividade inútil, um desperdício de juventude. Isso mesmo, Shinman. Esses jogos arruinaram as vidas de pessoas. Só quando acolher essa verdade, você será capaz de cansar e odiar os jogos. Você vai ver que é muito chato e uma grande perda de tempo. Isso. Assim terá forças para se rebelar contra sua carne e abandonar os jogos. Não vai demorar muito até que Deus salve e liberte você do vício. Isso é verdade, filho. Filho, vamos ler alguns ensinamentos de Deus. Você vai perceber que apenas Deus pode te salvar das aflições que vêm de Satanás. Certo? Deus Todo-Poderoso diz: minha palavra é um remédio bom, que cura todos os tipos de doenças. Enquanto estiverem dispostos a vir diante de mim, eu os curarei. E permitirei que vejam a presença da minha onipotência, que vejam os meus feitos maravilhosos. Saiba que estamos nos últimos dias agora. O diabo, Satanás, como o leão que ruge, anda à espreita, procurando pessoas para devorar. Todos os tipos de pragas estão surgindo agora. E existem muitos espíritos malignos. Somente eu sou o Deus verdadeiro. Somente eu sou o seu refúgio. Somente por agora você pode esconder-se em meu lugar secreto. Somente em mim. E as catástrofes. Xiwan, que tal ler essa passagem? Claro. Quando Satanás corrompe o homem ou o envolve em um dano descontrolado, Deus não fica impassível, tampouco indiferente ou finge-se de cego àqueles os quais ele escolheu. Tudo o que Satanás faz é perfeitamente claro e compreendido por Deus. Não importa o que Satanás faça, não importa que tendência ele crie, Deus sabe tudo o que Satanás está tentando fazer. E Deus não desiste daqueles que ele escolheu.
Ao contrário, sem atrair qualquer atenção, em segredo, silenciosamente, Deus faz tudo o que é necessário. É o seguinte: a partir do nascimento até o presente momento, Deus deve garantir a segurança de cada um de seus filhos. Esta segurança significa você não ser devorado por Satanás. Isto é importante. Você não ser devorado por Satanás diz respeito à sua segurança ou não? Isto diz respeito à sua segurança pessoal. E não há nada mais importante. Uma vez que você é devorado por Satanás, nem sua alma, tampouco sua carne, pertence mais a Deus. Deus não mais lhe salvará. Deus abandona almas e pessoas neste estado. Por isso eu digo que a coisa mais importante que Deus tem a fazer é garantir sua segurança, para garantir que você não seja devorado por Satanás. Isto é muito importante, não é? Aqui, eu vou ler uma passagem. Por isso, a essência de Deus é santa. O que significa que somente por meio de Deus você pode caminhar na estrada certa e brilhante através da vida. Somente por meio de Deus você pode conhecer o significado da vida. Somente através de Deus pode viver uma vida real, possuir a verdade, conhecer a verdade. E somente por Deus você pode obter a verdadeira vida. Somente o próprio Deus pode ajudá-lo a expulsar o mal e libertá-lo das ciladas e controle de Satanás. Além de Deus, ninguém e nada pode salvá-lo do mar de sofrimento de maneira que você não sofra mais. Isso é determinado pela essência de Deus. Somente o próprio Deus o salva tão desinteressadamente. Somente Deus é o principal responsável pelo seu futuro, por seu destino e sua vida. E Ele providencia todas as coisas para você. Isso é algo que nada, criado ou não criado, pode alcançar. Pois nada que foi criado ou não criado possui a essência de Deus como ela é. Nenhuma pessoa ou coisa tem a habilidade de salvá-lo ou guiá-lo. Xuan, agora que lemos os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, você entende a vontade dele? A obra de Deus é trazer a salvação para a humanidade e nos livrar do Satanás e das algemas do pecado. Sim. Para sermos purificados e salvos. Se não acreditarmos sinceramente em Deus, não buscarmos a verdade e não renunciarmos aos malignos desejos da carne, poderemos ser salvos por Deus? Para salvar a humanidade, Deus proferiu muitos ensinamentos, expressou diversas verdades e trabalhou muito também. Isso não é o amor de Deus pelos seres humanos? Com certeza. Se não lermos os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso, ou aceitarmos as verdades expressas por Ele, isso é ter fé em Deus? Exatamente, Xinhua. Veja seu exemplo. Diz que acredita em Deus, mas não lê suas palavras, não ora e não confia nele. Você não renuncia à carne e não consegue largar os jogos. Isso é ter fé em Deus. Se acreditando em Deus Todo-Poderoso, ainda nos distanciamos dele, negligenciar suas palavras e ignorar sua vontade, pode Deus nos vigiar e proteger? Veja todos os incrédulos que não acreditam em Deus e apegam-se aos prazeres da carne. O caminho que seguem leva à destruição. Feng Hao não acreditava em Deus e estava sempre jogando. Ele não foi levado à morte por Satanás? Sim. Se você não orar fervorosamente a Deus e confiar nele, você não será capaz de vencer o vício. Isso é verdade, filho. Se você não se livrar do mal de Satanás, ele continuará atrapalhando você. Xuan, as palavras de Deus ficaram bem claras para nós. Sua escolha
depende de você. Pai, mãe, eu tava errado. Eu dizia que acreditava em Deus só pra vocês saírem do meu pé. Eu não acreditava de verdade. Por isso eu não lia as palavras de Deus com cuidado e não orava. Eu continuei jogando e fui atacado pelo Satanás. Hoje posso ver como as palavras e a obra de Deus são práticas. O objetivo delas é ensinar a verdade e ajudar a ver as questões reais. Só assim nos libertamos de Satanás e somos salvos por Deus. Agora eu sei que a razão para eu não conseguir largar os jogos é que eu não entendo a verdade. Não vejo as coisas claramente, por isso não posso renunciar à carne. Isso mesmo. A partir de agora, vou ler as palavras de Deus, orar mais e ouvir vocês anunciarem a verdade. Acredito que em pouco tempo vencerei meu vício em jogos. Sim. Pai, mãe, não se preocupem. Filho, hoje você finalmente falou com o coração. Se a partir de hoje